Então, chicos, bem-vindos então à live de hoje. O tema é pronúncia do zero, só que é a parte 2, tá bom? Então, peguem caneta, peguem lápis, caderno, para tomar notas, fazer anotações, tomar notas em espanhol, para fazer anotações e não perder nada desse conteúdo que vai te ajudar muito a falar espanhol quando você estiver em contato com nativos, com falantes de espanhol, tá bom? Eu vou começar como na live na live passada, dizendo que se você acha lindo o espanhol, mas você nunca teve a oportunidade de aprender, porque não teve tempo, porque a aula é caro, eu sei que não é fácil, galera, mas eu tô aqui para ajudar vocês gratuitamente, com muito prazer, na verdade, porque é um idioma que eu amo. É, eu estou estudando faz 12 anos, né? Eu comecei a estudar. Não, agora já são 14 anos, desde que eu comecei a aprender espanhol na faculdade de letras, né? E mudou minha vida por completo, assim. Se vocês olham minha decoração aqui, esse lutador de luta livre, Mafalda, os ninhos zapatistas mexicanos, o espanhol ele move o meu dia a dia há 14 anos. Porque eu tive a chance de descobrir, né, um continente. E esse continente é o meu. Nós somos brasileiros e sabemos muito pouco, né, dos nossos irmãos latino-americanos. Então, eu espero poder ajudar vocês a aprender a se comunicar melhor, né? Sabendo a pronúncia das palavras, você vai ter muito mais chance de ter uma comunicação efetiva, né? Sempre falo isso, os dois idiomas realmente são muito parecidos. E o que que faz a diferença na hora que você está falando, tentando se comunicar com o nativo, né? É a boa pronúncia das palavras. E aí você vai ter mais chance, tá bom? Bom, e isso acontece por quê? Igual eu falei na chamada para a live de hoje, né? Isso acontece porque os dois idiomas são realmente muito parecidos. A quantidade de palavras iguais é surreal. Então, o meu conselho para você é você adaptar a sua pronúncia para o espanhol quando você estiver viajando. Mesmo se você tiver na dúvida, será que essa palavra que eu estou falando é igual em português e espanhol? Mesmo na dúvida, adapta a sua pronúncia, fala certo, não tenha medo, tá bom? Mas, professora, eu vou acabar falando uma coisa nada a ver, eu não posso tentar falar espanhol, porque eu vou falar um negócio nada a ver. Ó, tudo bem, você não se preocupe, porque na hora que você falar uma coisa errada mesmo, que você falar uma palavra nada a ver, você vai ver na cara da pessoa que você falou uma palavra nada a ver, tá bom? Então eu vou dar um exemplo de você adaptar a sua pronúncia para uma palavra e que vai funcionar, e adaptar a sua pronúncia para uma palavra que não vai funcionar. Por exemplo, a palavra verdade, verdade, em espanhol é verdad, verdad. Ela escreve igual quase. A única diferença é que ela não tem a E final. Então, em português eu falo verdade, em espanhol, verdade, tá bom? Se você pronunciar verdade, ele realmente não vai fazer a menor ideia do que você está falando. Agora, imagina que você aplica as coisas que você está aprendendo sobre pronúncia e você fala assim, verdade. Você está só errando uma letrinha, né? Porque em espanhol não tem a E final. Mas a pessoa vai te entender. Saiu um vídeo ótimo no Porta dos Fundos na semana passada que chama Hablar Espanhol. Se você não viu esse vídeo do Porta dos Fundos, ele é muito, muito engraçado. E fala exatamente isso, assim. Duas pessoas sentadas numa mesa tentando falar com o garçom. Uma falando em espanhol e a outra falando em português. E o garçom não entende a pessoa que está falando português, sendo que era a mesma palavra. É muito engraçado, gente. Vai lá. Hablar espanhol, Porta dos Fundos. Porque traz esse tema que eu estou comentando aqui. Temos que adaptar a pronúncia das palavras, mesmo não tendo certeza que a palavra existe, né? Agora, o outro exemplo é a palavra garrafa. Garrafa em espanhol não tem nada a ver. Realmente, se você falar garrafa, eles não vão saber o que você está falando, né? Então você fez o meu conselho, você adaptou sua pronúncia, mas a palavra não tem nada a ver. E o que acontece nessa situação? Você vai falar garrafa, garrafa, e a pessoa vai fazer uma cara de que não está entendendo. Entendeu? Quando ela fizer essa cara, aí você vai descrever. Você fala assim: ah, garrafa é esta coisa que usamos para poner bebida, água, vinho.
Aí a pessoa ela vai dizer botella. E aí você vai ter a chance de aprender uma palavra nova, entendeu? Então, sempre adaptar a pronúncia com as coisas que você está aprendendo aqui. Se a palavra tiver a ver, a pessoa que fala espanhol vai te entender. E se a palavra não tiver nada a ver, vai estar estampado na cara dela. Nossa, eu falei um negócio nada a ver. E aí você descreve a palavra, né? Então, cuidando bem da sua pronúncia com as coisas que a gente está aprendendo aqui nas lives, a sua chance de se comunicar muito bem aumenta muito. Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar. Na aula passada, sempre eu gosto de começar as aulas repassando o que a gente viu, tá bom? Então, na aula passada, a gente viu a pronúncia das vogais em espanhol. Quem estava na live passada, manda coraçãozinho aí para eu ver se a gente está dando continuidade com o nosso grupo de estudos, tá bom? Então, quais são as vogais em espanhol? As vogais são 5, igual em português, mas elas só têm 5 pronúncias. Então, eu vou falar A, E, I, O, U. Então, cada uma tem esse som e a gente nunca coloca uma no lugar da outra. Então, quando eu falo a mim me gusta viajar, eu vou falar a mim, porque me escreve MI, e me, porque me escreve ME. A mim me gusta. E tem muitos alunos meus, muitos brasileiros que falam a mim me gusta. Por que eles falam a mim me gusta? Porque no português a gente coloca o E no lugar do I, né, com frequência. Então não é para fazer isso. Então a palavra café, que a gente aprendeu na aula passada, a gente vai falar café. Café. A palavra fé, a gente vai dizer fé, porque o E é fechado. Já a letra A é aberta. Então, Ana, que a gente coloca o som bem aqui no nariz, a gente vai falar Ana. Ana. Manhana não vai ser manhana, igual os mineiros falam. Vai ser manhana. Professor, eu tenho muita dificuldade com manhana. Manhana eu não consigo falar manhana. Um jeito de você praticar é pensar na palavra massa. Massa, você não fala aberto? Massa. Você também vai poder falar manhana. Manhã, tá bom? Uma pessoa que chama Fernanda, do português, em espanhol vai chamar Fernanda, com a A bem aberta. E a última vogal que eu vou trabalhar é o O. O O, ele é sempre fechado, então eu vou falar esta parte do corpo chama ojos. Ojos, e não ojos. Também posso falar aqui uma coisa mejor, e não mejor. Isso a gente também viu na aula passada, tá? Também sempre considerar que o U fica no lugar do U e o L fica no lugar do L. Eu não vou misturar essas duas coisas. Então, eu vou dizer que essa cor é azul. Azul. Em português, a gente fala azul e para no U. Então, azul. Brasil. Raul. Tenho que pronunciar o L, não posso ignorar o L, tá bom? Depois das vogais, a gente viu na aula passada algumas consoantes que provocam desentendimento, né? A primeira foi a letra R. Eu falei que a letra R sempre vibra. Às vezes ela vibra muito, às vezes ela vibra pouco, mas ela sempre vibra. Quem tá vindo pela primeira vez aqui na live, eu tenho que comentar que eu tô fazendo uma revisão da aula passada, se você não veio. Eu sempre gosto de fazer uma revisão para voltar a matéria fresca. E depois eu dou a matéria nova. Então, por isso que eu tô falando super rápido, porque é só uma revisão mesmo, tá bom? Quem não viu essa live pode ir no canal no YouTube, Flávia Leite Espanhol Descomplicado, que a primeira live tá todinha lá. Então tá, a letra R sempre vibra. Às vezes vibra muito e às vezes vibra pouco. Um exemplo de vibrar pouco é a fruta pera. Em espanhol eu vou falar igualzinho em português. Pera, pera. Mas eu tenho a outra palavra que é com 2 R's, que é pera. Pera. Olha a diferença. Pera. Repete comigo se você estiver querendo muito aprender. Pera, pera, pera. Isso diferencia uma palavra da outra. O que significa perra? Significa cachorra. É a mulher do cachorro, a fêmea do cachorro. Também vimos que a letra R nunca tem um som aqui na garganta, como rato, Renata. Esse som da garganta não pertence à letra R. Então, eu tenho sempre que trazer ele para frente. Então, o verbo correr
é muito diferente do verbo correr. No espanhol a gente tem esses dois verbos. Correr é o esporte e correr é pegar. Então, eu corri esse lápis, é pegar, mas na América Latina significa fazer sexo. Então, é muito diferente falar eu corri e eu corri. Então, muito cuidado, o R nunca é na garganta, o R sempre é na pontinha. E a última coisa da aula passada também foi a letra Z. Eu comentei que a letra Z, ela tem som de S em espanhol, e a gente pode acabar confundindo quando a gente ouvir o nativo falando, ele vai lá, por exemplo, assar, assar, e eu vou pensar que é assar uma coisa no forno, mas não tem nada a ver, é a palavra azar, azar. Então a gente tem que estar muito atento com o que eles falarem com o som de S, porque a gente pode estar entendendo uma coisa completamente diferente, porque a gente tem esse som vibrante z, z, e eles não têm, beleza? Então essa foi uma revisão rápida, assim, não tão rápida, do conteúdo da aula passada, e ele está integralmente no YouTube. Tudo bem? Eu queria saber se quem estava aqui também estava na aula passada e tem alguma pergunta, se ao longo da semana estudou e ficou em dúvida sobre os sons das coisas. Por que na Argentina correr é proibido? Correr não é proibido. Só que é uma palavra feia. Correr, eu vou falar literalmente o que significa. Correr na Argentina significa trepar. É um jeito feio de falar sobre sexo. Então eu não posso falar correr, eu tenho que falar correr. Então, vamos começar a aula de hoje. Lápis e caneta a postos. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com o meu material, meu PowerPoint. Tá. Hoje nós vamos conhecer a pronúncia de algumas consoantes de espanhol, já que a gente já viu as vogais, né? A gente vai aprender as consoantes dessa frase. Eu vou falar uma frase aqui. Chico, este gitano está herido. Falei grego? Chico, este gitano está herido. O que significa essa frase? Chico significa menino. Menino. Esse gitano. Gitano significa cigano. Este gitano está herido. Está ferido. É uma frase nada a ver, uma frase que eu inventei. Chico, este gitano está herido. Para vocês aprenderem essas consoantes, tá bom? O primeiro som que eu queria trabalhar com vocês é o som do chi, tá? Mas a gente vai trabalhar 3 sons hoje. Chi. Esse som de chico, chi, ele é formado por uma letra que não existe no alfabeto do português, que é a letra che. A letra che, na verdade, são 2 letras juntas. É o C e o H. O C e o H, eles formam a letra che, tá bom? Mas também você pode chamar de CH. CH, CH. E esse som a gente vai sempre pronunciar como cha, che, chi, cho, chu. Cha, che, chi, cho, chu, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para praticar. É um som fácil. Nós que somos brasileiros não temos nenhum problema em pronunciar ele. A gente só tem um problema de às vezes confundir com ti. Eu não posso confundir esse som com ti. Eu tenho que falar chi. Chi. Fala aí. Isso aí, Verinha. CH. CH. Então, vamos tentar pronunciar juntinhos essas palavras que eu trouxe para vocês, tá? As 2 primeiras são com cha. Então, a primeira palavra é chalé. Chalé. Lembram que o E é fechado, chalé. E chalé significa, tipo uma casona, uma mansão na praia, no campo, tá bom? É um chalé. E a segunda palavra é chancleta. Chancleta significa chinelo. Não é legal essa palavra? Então, chalé, repete comigo, e chancleta. Depois a gente tem palavras com che. A palavra número 3 é cheto, cheto. E a palavra número 4 é cheque. Cheque. Cheto significa alguma coisa como Mauricinho na Argentina, tá bom? Que cheto, que cheta. Eles falam muito isso, tá? E cheque significa cheque mesmo, é o mesmo cheque que a gente tem em português, tá? Agora a gente vai ver com chi e com cho. Então, eu tenho chica,
que é menina, chica. Cuidado, não falem tica. Tica tá errado, porque esse som ti é do T, do TI. Chica e chino. Chino é uma pessoa que nasce na China, na China. Então vamos falar chica e chico. A próximas duas palavras que a gente tem é com cho e é choclo e chocar. Choclo significa milho. Então, choclo e chocar. E as últimas palavras são com chu. A gente tem a delícia do churros, que é o churros mesmo. E chuleta. Chuleta pode ser costela ou pode ser cola da prova. Vou levar uma chuleta para a prova. São umas palavras diferentes, né? Com tchá, 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 tchu. A sensação que eu tenho é que a maioria das palavras com tchá, 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 tchu tem origem indígena, porque eu vi muito mais palavras com tchá, 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 tchu aqui do que na América Latina, do que nos livros de espanhol. Então vamos de novo. Chalé, chancleta, cheto, cheque, chica, chino, choclo, chocar, churros e chuleta. Tá claro, pessoal, o som do che? Já conheciam, sabiam dizer? Já confundiram che com te, ti com ti? É muito comum, né? Podemos passar para o próximo? Alguma dúvida? Alguma perguntita? Se não tiver, vou para frente, tá? Então vamos voltar para a nossa frase modelo. A nossa frase modelo era: Chico, este gitano está herido. Deixa eu ver se tem pergunta. O que é Chile, tá? Chile é o país, né? Chile, mas Chile também significa picante, tá? Pimenta. Então eu vou botar Chile. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Chuleta. Você quer saber o que é chuleta, Verinha? Chuleta é costela, mas também significa cola da prova. Então, o aluno pode levar na chuleta para a prova. Tá? Deixa eu ver o que mais. Tranquila, sim, tudo bem. Então, eu vou continuar. Tchá, 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 tchá. Chico, este gitano está herido. Vamos aprender o som de gitano, tá? Gitano, então, significa cigano. Ai, que pena que eu já devolvi. Deixa eu pegar vocês aqui de novo. Gitano escreve assim, ó. Gitano. E gitano é essa palavra, essa pessoa que lê nossa mão, né? Um gitano, uma gitana, esse povo tão antigo que está difundido no mundo inteiro. Tem muitos gitanos, muitos na Espanha. Mas no Brasil também tem, no Peru, em todos os países, né? Então, a gente vai aprender esse som, o som do ri, tá? Anotem aí, porque é um som muito importante, diferente do espanhol. Peraí, deixa eu devolver vocês. Tamo aí. Olha só. A letra G, essa letra, a letra G, ela chama G, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. A letra G, ela tem dois sons, dependendo da vogal que está acompanhando ela, tá? Igualzinho em português. Em português, essa consoante tem dois sons, dependendo da vogal. Então, eu falo G em português. G, 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 Go, Gu, não é? G, 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 Go, Gu. Em espanhol, a gente vai dizer G, Re, Ri, Go, Gu. Então, pelo menos 3 sons são iguais em português. Ga, go, gu. Então, a gente pode pronunciar as palavras da mesma maneira. Gato, gastos, gordo, gol, gustar, guitarra. Então, essas 3 letras acompanhando ga, go, gu é igual. As únicas diferentes são re e ri, como ritano, tá? Então, em espanhol, para eu pronunciar bem essas sílabas, re e ri, eu tenho que escutar minha baba aqui, sabe? Tenta fazer aí. Re, ri. Não é um som limpo como Renata, rato. Esse som ele sai limpo, ele sai livre. Não é um som assim, é um som sujo. Re, ri, tá?
Então eu vou falar general, de maneira general, não me gusta isso. Eu vou falar gente, igual aquela canção do J Balvin, né? Donde está mi gente? Fala gente. Eu vou falar gigante, gigante. Eu vou falar girar, tá bom? Então, sempre escutando a baba. Podemos treinar a pronúncia de algumas palavrinhas com ri, rapidinho, tá? Porque ga, gogu é igual. Então, eu vou dizer essa palavra gestión. Gestión. Bom que a gente já aprende o T também, né? Que ti, gestión. Eu vou falar gênia. Gênia. Eu vou falar girassol. Olha o L para trás, que a gente também já viu. Girassol. E eu vou falar ricele. Ricele. Curioso, olha, em espanhol eu falei que não tem Z, porque não tem o som Z. Também não tem o som G. Qualquer som que seja vibrante, assim, Z, não tem em espanhol. Eles não conseguem fazer. Então, se uma pessoa chama Ricele e ela falar o nome dela em português, ela vai falar, eu chamo Gisele. A pessoa que fala espanhol vai falar Xisele, porque eles não conseguem fazer os sons vibrantes, assim, tá bom? Então, estou apresentando para vocês esse som. Aquelas palavras que eu comentei antes, com ga, go e gu, gato, gastos, gordo, gustar, guitarra, não tem nenhum problema. É igual o som do português. E estas, GE e GI, tenho que escutar minha baba fazendo. Tá bom? Como estamos, muchachos? Tudo certo? Primeiro som que a gente viu, som do tcha-tcha-tcha-tchu. Segundo som que a gente viu, o som do re, ri. Então, eu vou passar para próxima vogal. Então, a nossa frase era... Vou até escrever a nossa frase aqui no chat, para vocês verem. É assim. Chico, este gitano está herido. Nossa aula de hoje está sendo baseado nessa frase, né? Chico, vou até fixar aqui. Este gitano está herido. Então, a gente já viu a pronúncia do ti, a gente já viu a pronúncia do gitano, e agora a gente vai ver a pronúncia do herido. Vocês vão falar assim, professora, H é muito fácil. Por que você vai me ensinar o H? H é mudo. O H é mudo, mas eu tenho muitas coisas para falar com vocês sobre o H. Então, fica aí, tá? O H, então, é mudo e a palavra herido, eu vou pronunciar como se ele não existisse, né? Mas o H, ele nunca, never, ever tem som em nenhuma palavra. Se você vê um H, você tem que ignorar a presença dele, tá bom? Finge que você não tá vendo, ele não tá lá. Então, eu quero ver se vocês são obedientes e vão ignorar a letra H, porque às vezes é irresistível pronunciar ela, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Essas são as palavras com H que eu quero que vocês não pronunciem. Tá proibido. Vou usar meu poder onipresente para ver se vocês estão pronunciando. Eu vou começar fácil, então eu não vou pronunciar o H aqui. Ola. Vou falar assim, ola. Eu juro pra vocês que tem muita gente que fala rola. E rola não é bom de falar. Então, vamos dizer ola. A número 2, eu vou dizer aura. Se você não sabe o significado de alguma palavra, pode escrever nos comentários que eu falo, tá bom? Então, ola, aura, almohada. Fala que não dá vontade de falar almorrada. Nossa, dá muita vontade. Mas eu vou dizer almohada. E almohada é um falso amigo, porque almohada significa travesseiro, não significa almofada, tá bom? Almohada. A número 4. Repete comigo para você aprender. Álcool.
Alcool, tá bom? Zanahoria. Vimos na aula passada que o Z tem som de S. Zanahoria. Vocês estão rindo do rolo aí. Tô vendo. E a última palavra é Saragossa. Ó, por que eu escrevi Saragossa? Saragossa nem tem H. Nossa, que professora doida. Então vamos parar aqui no zanahoria. Zanahoria. Então, hola, ahora, almohada, alcohol, zanahoria. Na aula passada eu falei para vocês o que significa zanahoria. Alguma pessoa lembra? Se lembrar, pode colocar aí nos comentários pra gente, tá bom? Tenho mais umas coisinhas para comentar sobre a letra H. Pode voltar vocês aqui para mim. Essa frase, para quem entrou agora, essa frase doidona que tá aí fixa, Chico, este gitano está herido, na verdade é a nossa frase base para a aula de hoje, tá bom? Então, o que mais que eu tenho para falar da letra H? A última coisinha que eu tenho para falar da letra H é sobre a evolução da língua com relação do latim para o espanhol com relação à letra H, tá bom? Muitas vezes você pode acabar vendo palavras com H por aí, um monte de palavra com H que você não faz a menor ideia do que significa. Então imagina que eu falo para você assim, hada, ahogado, orca. Você fala, nossa, o que você está falando, professora? Não sei o que é isso, não. São todas palavras com H. Mas se a gente usar a palavra que está aqui embaixo, no tópico fixo, herido, vocês vão conseguir entender qual que é a evolução do latim do H. Olha só, herido. Que palavra é essa em português? Ferido, que é com F, né? É quase igual, só muda o H para o F. Então, com o tempo, algumas palavras que vinham do latim com F, os nativos de espanhol passaram a deixar de pronunciar. Eles não pronunciavam a letra F. Ficava vazio, né? Porque é mais fácil a gente falar ou a gente não falar uma letra? É mais fácil a gente não falar. E a língua ela sempre vai caminhando porque é mais fácil, né, de acontecer. Então, para não ficar um espaço vazio, eles colocaram a letra H para substituir. Então, vamos ver algumas palavras que tiveram essa evolução. Então, quando eu falo hada, eu quero dizer fada. Hada, fada. Quando eu falo hacienda, eu quero dizer fazenda. Quando eu falo herramienta, eu quero dizer ferramenta. Quando eu falo hormiga, eu quero dizer formiga. Quando eu falo ahogar, eu quero dizer afogar. E quando eu falo orca, eu quero dizer foca, etc, etc, etc. Então, professora, não existe mais palavra com F em espanhol? Todas as palavras com F passaram a ser H? Não, claro que não. Existem muitas palavras com F em espanhol, mas muitas delas evoluíram para H. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente tem fiesta, flor, folclore. Todas essas palavras continuam sendo com F. Mas se você vê uma palavra com H por aí perdida, você vai entender que pode ser que se eu colocar um F, eu vou entender essa palavra. Tá bom? Então, agora vocês estão aptos para falar toda a frase que está aqui no tópico fixo, aqui embaixo. Chico, o som dessa palavra é cha, che, chi, cho, cho. Este gitano, G-I-E e G-I, eu faço re, ri. Está herido, o H a gente nunca pronuncia. E ele, muitas vezes, foi uma evolução da letra F. Como estamos até aqui, pessoal? Hogar é lá. Carlos, hogar é lá. E nem dá, se a gente passar para a letra F aí, nem ajuda, né? Porque fica assim, fogar. E fogar não tem nada a ver. Algumas palavras a gente vai poder transformar o H em F e vai funcionar. E outras palavras não. Ahogando, afogando. Essa sim, tá certinha. Eu vou aproveitar que tem mais um tempinho e eu vou improvisar. Eu achei que esse conteúdo que eu trouxe ia durar 1 hora. Mas não tá durando.
Então eu vou improvisar com vocês e ensinar mais, né? E aí na outra... Então eu vou aproveitar que sobrou um tempinho e eu vou improvisar. Não preparei PowerPoint nem nada, mas a gente pode avançar. A gente viu 3 sons de consoante. Eu tô tentando fazer na ordem do alfabeto, tipo A, B, C. Por isso que eu falei Tchê. A, B, C, Tchê, D, E, F, R, H. Tá vendo que eu tô seguindo a ordem do alfabeto? Depois tem I e tem J. Vamos falar da letra J? Eu acho que vai ser válido. Então eu vou aproveitar que sobrou um pouquinho de tempo e eu vou comentar com vocês sobre a letra J. A letra J, ela é basicamente a letra G que a gente viu hoje. A gente não viu que G é e GI é RE e RI? Com o J e as 5 vogais A, E, I, O, U, eu sempre vou fazer o som na garganta. Ó, o gatinho tá miando aqui. Eu vou fazer Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Isso com a letra J. Então, o nome Javier, eu vou falar Javier. O nome Jesus, eu vou falar Jesus. O nome Jimenez, eu vou falar Jimenez. O nome José, eu vou falar José. E o nome Juan, eu vou falar Juan. Então, a letra J, tanto com A, com I, A, E, I, O, U, sempre na garganta. Então, eu vou falar jamás, eu vou falar... Me dá exemplo de palavra com letra J, porque eu estou improvisando agora, já que sobrou tempo. Jamás. Sabiam que girafa é com J? Eu falo girafa e eu escrevo com a letra J. Deixa eu ver. Hola, buenas noches. Entonces, la letra J tem o sonido de J. Isso mesmo, J. Me ajuda a pensar palavras com J. Deixa eu ver. Juan, José, Jesus, Jiménez, Jefe, muy bien, Juliana. Isso mesmo, Jefe, Juliana, Jarrón, Ramon. Ai, que lindos vocês, chicos, é isso mesmo. Juiz, a gente fala com J também, mas é juez, é com E. Juez, Jefe, Juliana, Ramon, juez. Isso aí. Então, a gente aprendeu mais uma consoante, a consoante J. Então, a gente viu A, B, C, T, D, E, F, R, H, I, J, K. O K é igual L. A gente viu que quando ele está no final de palavra, ele vai para trás, como Azul e Raul. L, M é igual, N é igual. E a gente pode falar então da letra N. A letra N, ela também é exclusiva do alfabeto em espanhol. N. Sabe aquele N com o tiozinho? Todo mundo aí já deve ter visto, né? Porque a gente é apaixonado por espanhol, né não? Então, a letra N, ela vai ter exatamente o som de NH. Exatamente. Igual em português tem NH, a letra N vai ser nha, nhé, nhi, nho, nhu. E já que vocês estão tão bons em exemplo, e eu não preparei esse material ainda, a gente está improvisando para dar mais conteúdo para vocês. Vocês podem me ajudar com palavras com N. Eu sei falar niño, mañana, espanhol, que mais? Ai, meu Deus, deixa eu ver o que vocês botaram aí. N. Aí, ó, a letra N tá aí. Me ajudem a pensar palavras com N. Então, niño, mañana, espanhol, Espanha, mañana. O que mais temos com N? Niño, espanhol, Espanha. Nossa, eu sou ruim demais. Ixi, Maria. Munheca, muito bem. Munheca é essa parte do corpo, la munheca, e também é boneca. Então, para pronunciar bem essa palavra aqui, meu amigo querido Kleber colocou, munheca. Próxima palavra que escreveram aí, cunhado. Faltou só o tiozinho em cima do N para fazer a letra N, mas cunhado é cunhado em espanhol mesmo e tem esse som. Nha, nhé, nhi, nho, nhu, cunhado. Tem mais palavra com N aí, gente, para me ajudar?
Ninho. Escreve, pode escrever essas que eu falei, porque aí quem não sabe como é que escreve, aprende. Ninho, muñeca, mañana, espanhol, tá? Então vamos ver. Acho que dá tempo de mais uma consoante. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Sobre a letra Q, Q. Em espanhol, Q é Q. Deixa eu ver se tem mais palavra. Ninha, canha. Canha é uma boa palavra também. Canha significa tanto cana como chope. Então, vamos a tomar umas canhas. Sobre a letra Q, a gente pode avançar mais um pouquinho. O Q ele tem o mesmo som em quilo, queso. A única coisa importante a gente saber é que em espanhol não existe nenhuma palavra que é escrita com Q-U-A. Então, quando eu falar qual, eu vou escrever C-U-A-L. Quando eu falar 40, vai ser escrito com C-U-A, 40. E não existe qual, tá bom? O R eu já falei que sempre vibra, R, a R sempre vibra. S é igual, T, U, V. Vamos falar sobre a letra V, que é a letra V. Essa é muito importante também. Em espanhol, a letra V, ela tem sempre som de B. Então, o animalzinho eu vou falar vaca, vaca. Vida, victoria, verdade. Então, em espanhol não tem esse som que usa dente e lábio. É v, v. Então, Vera, se você está vendo a gente, você é Vera, tá? Vou fazer um contexto histórico rapidinho. A letra U, o V e o B, eles já foram diferentes, obviamente, eles já tiveram sons diferentes no passado e pouco a pouco esse som foi se aproximando. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você vai ter a sensação de que você está escutando a pessoa falar vaca ao invés de vaca. Por quê? Porque ela pode estar num som intermediário. Dependendo de onde você está, o V é muito B. Então, por exemplo, o cubano, ele fala assim, vaca, vaca. É um B tão forte que enche a boca de ar, assim. Já outros lugares vai falar tão sutil, tipo assim, vaca, vaca, que você vai ter a sensação de que ele está falando vaca. Mas vocês lembram que eu falei que no espanhol não tem nenhum som vibrante? Não tem z, não tem j e não tem i. Então não é vaca exatamente, tá bom? Então assim, em resumo, você pode falar igual vaca, igual B, não tem problema nenhum. Mas é provável que você escute por aí gente falando parecido com V. E aí vocês não podem me criticar e falar assim, uai, a pessoa falou que o V tem som de B, por que essa pessoa não tá falando assim? A pessoa me mentiu. Eu não menti. É porque é uma letra que ela tem a evolução dela. Elas eram diferentes e elas foram ficando iguais. Então, inclusive, é normal você ver uma palavra com B, tipo abuelo, abuela, que algumas pessoas falam abuelo, abuela, entendeu? Elas são duas letras que se confundiram, que se misturaram ao longo da história, tá bom? Ai, vamos ver se a gente vê o alfabeto inteiro. Ai, meu Deus, será que vai dar tempo? Então, V, A, B, C. Eu sou ruim pro alfabeto. Então, Q, R, S, T, U, V, X. O X, eu saí com um vídeo essa semana no meu feed, falando que o X, ele tem sempre som de x, como táxi. Nossa Senhora dos Corações, hein? Ixi, Maria, tá bonito demais? Que lindo, obrigada, gente. Então, o X, ele tem sempre em espanhol o som de táxi. Em português, a letra X tem 4 sons. Olha que difícil que é falar português. E em espanhol, a letra X só tem um som. Então, eu vou falar próxima, eu vou falar éxito, texto, sexo, todo x, beleza? Então, se eu ver um X, eu tenho que falar x. E o
último som que eu vou falar pra vocês, e aí a gente acaba todos os sons. Nossa, eu não imaginei que a gente ia conseguir fazer isso numa live. Tô muito feliz que a gente já pode mudar de assunto na semana que vem. Ou praticar, não prometo nada. É o som do Z, que a gente já comentou, que o Z tem som de S. O Z tem som de S em todos os países da América Latina: sapato, sapateria, zanahoria, Saragossa. E na Espanha, em algumas regiões, ele tem um som tipo língua presa. E aí você fala sapato, zanahoria, sapateria. Eu faço essa cara porque eu acho muito esquisito fazer esse som, porque esse som ele é artificial pra gente, né? Mas se você vê um Z, então você tem que pronunciar como S, tá? Então, ou na live que vem a gente vai tratar de outro assunto, ou eu vou trazer frases e textos para a gente praticar a pronúncia. Eu acho que esse vai ser mais rico, né? Poder praticar com vocês o que a gente aprendeu, seja com uma música, seja com um texto, antes da gente mudar de assunto, beleza? Vocês escreveram mais coisa aí para mim, gente? Oh, eu adoro dar. Sério, eu adoro dar essa live. É muito divertido ter vocês ao vivo aqui. Vocês escreveram palavra com N, né? Munheca, manhana, cunhado, ninha, canha. E com V, vaca. O Carlos escreveu X. Ai, faltou a Y, né, Flávia? Isso aí. A Y, ela é um pouco mais complicada. A Y, ela é uma letra, o Y, né? Quem não tá entendendo o que eu tô falando. O Y, ele tem vários sons, dependendo. Ah, e também faltou dois L's. Nossa, aí, não, isso eu vou ter que falar aula que vem. Deixa o Y e deixa dois L's para aula que vem. W, o W, ele é muito raro em espanhol, quase não tem palavra com W. Então, a gente, quando vê um W, a gente vai pronunciar como V e B. Então, o nome Walter, eu vou falar Walter. Inclusive, em alguns lugares, ela também chama B. Então, por exemplo, o carro BMW fala BMW, que é o som o nome para V, BMB, entendeu? Então, ficou para a aula que vem o som do Y e o som dos dois L's. E vamos praticar. Vamos praticar a pronúncia para ver se vocês aprenderam bem. Foi muito conteúdo, foi expresso, veloz. Então, é importante praticar. Prof, depois você vai explicar quando que temos que colocar a língua nos dentes da pronúncia? Olha, língua nos dentes tem com Z, né? Saragossa, zanahoria. E tem um pouquinho com o D também, que a gente fala dedo, dedo. Mas eu considero isso um capricho, um detalhe da língua, que a gente acaba pegando com o tempo, a gente acaba pegando, vendo filme, viajando, sabe? Mas é difícil pensar para fazer. É um montão de língua, entendeu? E aí é melhor a gente não fazer, porque não atrapalha a pronúncia, e a gente não fica botando língua onde não deve. Botar língua onde não deve não é uma coisa boa. Muy bien, recordando de quando estudava contigo. Ah, Clevito, também. Muito obrigada pela presença de novo. Antes que ela caia, essa live pode durar 1 hora. Buenas noites, Flávia. Cheguei ahorita. Ai, que pena. Eu quero muito que ela fique salva aqui, mas se ela não ficar salva aqui, ela vai estar no meu canal do YouTube, tá bom? Obrigada pelos corações. Foi ótimo, perfeito. Perfeito são vocês, meus lindos. Então tá, a gente se vê na quarta que vem. Vou lá para um cumpleaños do meu amigo. Até mais. Um besito.